Bom dia, graça e paz. Que Deus esteja contigo não apenas hoje, mas em todos os dias e em todos os momentos da tua vida. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, vamos fazer a leitura do segundo capítulo de 2 Samuel. Pega a tua Bíblia e vem com a gente. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Fica com a gente e acompanha, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. E não se esquece, dá aquele like aí que a gente precisa. Escreve a tua mensagem. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Fica à vontade que eu responderei. E também, se você não é inscrito ainda no canal, se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreve, tá bom? Se inscreve, aperta o sininho para quando a gente postar novos vídeos, você ficar sabendo, porque o YouTube vai te avisar, quase não sai. Porque o YouTube vai te avisar, tá bom? Então, fica com a gente. Amém? O segundo capítulo, né, do segundo livro de Samuel tem como título Davi é aclamado rei de Judá. Olha aí, depois de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta coisa, ele finalmente recebeu a bênção, né? Porque Deus escolheu ele para ser rei, ainda menino, diz a Bíblia, né? E ele teve uma trajetória bem longa até conseguir receber a bênção. Mas essa trajetória era apenas uma preparação para que ele fosse um rei muito bom. E é o que ele foi. Vamos ver como sucedeu? E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ahinoam, a Jazelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensagens aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: bendito sejas vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor une conosco de misericórdia e felicidade, eu vos recompensarei este bem que fizeste. Esforcem-se, pois agora as vossas Esforcem-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Abner faz Isbosete, rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tornou-se Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanamim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete,
filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia Davi. E foi o número dos dias de Davi, rei, e foram o número de dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Jeruía, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto de tanque de Gibeão. Disse Abner a Joabe. Perto do tanque de Gibeão. E pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. Disse Abner a Joabe: levante-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levante-se. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhes a espada ao lado e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Abner mata Asael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruí, Zoabe, Abisai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. E Asael perseguiu a Abner e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Asael? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém Asael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer-lhes: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto em Joabe, meu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela. A lança lhe saiu por detrás, caiu ele e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu paravam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeon. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado só pela manhã, o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe
tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejavam. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron e chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e Detrim os homens de Abner, e 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E levantaram Azael e sepultaram no sepulcro de seu... Estou repetindo, né? Não. Não? Tá. Não falei sepulcro aqui? Ah, tá. E levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceram o dia em Hebrom. Amém? Glória a Deus. Gente, eu fico pensando assim, eu fico assim horrorizada com o que está acontecendo hoje, com as guerras que estão acontecendo hoje, né? E torcendo para terminar, mas se a gente for prestar atenção na leitura da palavra, né? No Velho Testamento especificamente, tinha muita guerra naquele tempo, né? E era uma atrás da outra. Acho que eles já nem estranhavam mais. Mas isso é muito triste. Ver isso nos dias de hoje, né? Porque naquele tempo naquele tempo era tudo diferente. Então nos dias de hoje era para ter acessado tudo isso. Mas Deus continua sabendo o que faz e agindo do jeito dele. Isso deve ter um propósito de Deus, com certeza. Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, te livre de todos os teus inimigos, em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos de volta, dando continuidade à nossa oração da manhã e fazendo a nossa leitura bíblica. Esperamos você aqui para fazer essa leitura conosco, em nome de Jesus. Amém?